liberdade através da incerteza. Existe uma ilusão de que nós temos controle sobre algumas coisas da nossa vida e não temos controle sobre outras coisas da nossa vida. E eu gostaria de começar tentando te explicar que isso é uma ilusão. Boa parte de nós tem uma convicção de que há um planejamento do dia e de que se você pegar aquele caminho, naquele horário do trânsito, você vai chegar naquele horário no seu trabalho. Alguns de nós têm uma certeza de que podem organizar ou planejar as coisas para que o mundo funcione de uma maneira adequada. Alguns de nós, por exemplo, têm uma certa convicção de que controlam como seu corpo vai ficar. Por exemplo, se eu acordar cedo, se eu tomar um café, o meu corpo vai funcionar bem e eu vou continuar trabalhando. E é assim que a gente vive. A gente vive como se nós estivéssemos no controle das coisas. Mas isso começa a se diluir quando, por exemplo, nós estamos em casa e nós colocamos o celular em cima de algum lugar e quando a gente sai do banho, o celular não está mais lá. E aí nós temos essa perda de uma sensação de controle. E a gente reage a essa perda de uma sensação de controle. A gente discute, a gente briga. Alguns de nós, por exemplo, podem planejar o seu dia para 11 horas da manhã, começar uma leitura importante para uma pós-graduação que está fazendo. E quando dá 10h50, você está com tudo organizado, tudo montado, a sua sensação de controle está dando um incrível bem-estar e o vizinho de cima começa a fazer uma reforma. E quando essa reforma começa, você começa a gastar todo o seu tempo para recuperar a sua sensação de controle. E interfona para o síndico e tenta resolver isso porque é muito difícil para nós lidarmos com essa sensação de que não temos controle sobre as coisas. Mas você pode pensar assim, Thiago, mas eu não sou assim organizado, eu não sou planejado. Então talvez isso não se aplique a mim, porque eu pelo contrário, Thiago, eu sou bem desorganizado ou desorganizado, eu faço as coisas meio que no impulso. Olha, vamos separar o que é uma forma, o que é um jeito que parece que a gente está buscando controle do que efetivamente acontece. Porque por mais que alguns de nós sejam assim, mas desorganizados, vejam o que acontece. Quando alguém chega para essa pessoa e diz assim, olha, você está errado, você vai ter que começar a agir do outro jeito. Roubando dela a sensação de que ela tem o controle sobre as coisas que vai fazer. Novamente, nós vamos ter alguém que está lutando contra essa sensação de perda de controle. A forma não é, de fato, mais relevante aí. Eu me lembro de um paciente que eu tive há muitos anos atrás, quando eu ainda atendia no consultório. Ele era alcoolista. E ele me trouxe uma demanda um dia que mexeu comigo. Ele trouxe uma demanda não dele, mas da filha. Ele tinha uma filha de 8 anos de idade. Ele não estava entendendo um certo comportamento dessa filha. Ele disse que ela estava, há alguns dias, marcando com a faquinha a porta. Sabe, aquele lugarzinho da porta? E ele trouxe isso para a terapia dizendo, Thiago, não estou entendendo o que está acontecendo. E é claro que a gente conversou um pouco sobre isso e eu instruí ele a perguntar para a filha, conversar com a filha. E da outra vez que ele veio para a sessão, na semana seguinte, ele veio arrasado. Ele descobriu porque que a filha estava fazendo marquinhas na porta. É que ele, sendo alcoolista, criava um ambiente caótico dentro de casa. E a filha dele, de 8 anos, respondeu que ela marcava na porta os dias que ele não bebia. Porque essa era a forma dela ter controle da própria vida. Ou ao menos ter a sensação de que estava controlando a própria vida. Alguns de nós nasceram assim, em ambientes caóticos, em que pai e mãe não tinham muito controle financeiro, por exemplo, e quebravam, ou não tinham muito controle emocional. E a resposta que nós tivemos para isso foi tentar controlar para tentar afastar um pouco esse caos desse ambiente familiar. Alguns de nós podem ter tido a história completamente oposta. Uma casa previsível, com uma rotina bem estabelecida, e hoje, quando alguém tenta mudar um pouco a sua rotina, isso machuca, porque há na sua cabeça a necessidade de que você tenha esse controle das coisas, que agora surgiu um novo evento que mostrou que é só uma ilusão. Porque no meio disso tudo que a gente está conversando, que é parte da nossa rotina, que é parte do nosso cotidiano, aí veio uma pandemia. E essa pandemia mostrou que você em um dia tinha tudo planejado, tinha tudo organizado, você sabia o que você ia fazer, você sabia para onde você ia, e um inimigo invisível veio e desmontou toda a rotina. E tirou toda a sensação de controle que você tinha. Para piorar, essa nova
esse novo estado pandêmico que nós estamos, tirou inclusive a certeza que você tinha de como o seu corpo funciona. Alguns de nós estão muito assustados com o próprio corpo, porque acordam um dia e estão se sentindo dispostos, e vão lá e fazem as coisas, mas ao longo do dia percebem uma variação de humor. Outro dia acorda e não consegue levantar da cama. E aí começam a olhar para si mesmos e se perguntar, o que está errado aqui? O que está acontecendo? E começam a tentar recuperar a noção de controle do próprio corpo. Eu tenho que procurar um médico, mas eu não posso sair de casa, então eu tenho que ver telemedicina, alguma coisa assim. E não conseguem lidar com a sensação de que o seu próprio corpo não é algo do qual você tem controle. Para falar sobre isso, eu gostaria de ler o texto de Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. Assim diz o texto: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um, o dia bom, quanto o outro, o dia ruim, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Esse é um texto libertador para mim. Em uma primeira leitura, você pode pensar, peraí, mas tem uma arbitrariedade. O que é que o autor de Eclesiastes está falando? Está dizendo que Deus arbitrariamente faz dias com que a gente não tenha certeza das coisas por um motivo, não sei, egoísta dele? Não, é exatamente o contrário. Esse texto está mostrando um esforço de Deus para que nós consigamos ser livres através da consciência que nós podemos ter da incerteza e da ausência de controle que nós temos sobre as coisas. Isso é bem mais antigo do que uma história individual. Eu sei que eu falei para vocês um pouco de uma história de alguém que nasce num ambiente caótico, de alguém que nasce num ambiente mais estruturado, mas isso transcende a sua história pessoal. Nós somos nivelados em Adão e em Eva, que tentaram retomar o controle das suas vidas, não retomar, mas tomar o controle das suas vidas, trazendo para dentro deles mesmos, comendo, o fruto que discerne o que é bem e o que é mal. Isso está bem presente em nós hoje, quando nós dizemos, eu é que sei o que é melhor para a minha vida. Eu é que tenho que tomar o controle da minha vida. E você lembra o que foi que aconteceu? Quando eles decidiram, Deus, eu não quero que o controle seja externo, eu não quero que você diga qual que é o bem e o mal, eu quero tomar para dentro de mim e comer esse fruto que vai me ajudar a discernir o que é bem e o que é mal. O que acontece é medo, quebra de relações, e não é só quebra de relação com Deus, é quebra de relação com o semelhante. Se você bem se lembra, Adão e Eva estavam juntos para serem uma só carne. Mas quando eles tentam tomar para si o controle das coisas, eles se afastam do outro porque eles se percebem vulneráveis ao outro. E aí eles se escondem um do outro. Eles se escondem de Deus, a ansiedade nasce, o medo nasce. Ou seja, a nossa tentativa de tomar o controle da nossa vida e essa ilusão de que nós precisamos ter certeza sobre as coisas para que nós consigamos avançar, data da nossa história enquanto espécie. Data da nossa história enquanto humanidade. E ela traz consigo uma prisão que é frequentemente não perceptível aos olhos. Olha o paradoxo. Quanto mais você busca ter o controle da sua vida, mais prisioneiro você se torna. Então eu queria te dar 3 princípios práticos para lidar com a incerteza que essa pandemia apenas deixou mais óbvia. Se antes você achava que tinha uma ilusão, achava que tinha controle, agora você percebe que você tinha uma ilusão de controle. Porque até mesmo um bichinho invisível consegue derrubar todo o controle de um planeta. Eu quero te dar 3 princípios para poder lidar com essa falta de uma sensação de certeza ou de controle. Primeiro princípio prático é de que você possa reconhecer como a sua alma reage à ausência de uma sensação de controle. Que você consiga olhar para dentro de você, conversar com a sua alma, como a gente disse em outro vídeo, e perceber que quando você se sente na ausência de controle, isso evoca uma série de outras coisas, uma série de pensamentos difíceis, uma série de comportamentos difíceis, que você perceba como é que você age quando alguém tira a sensação de controle das suas mãos. E aí, talvez você tenha que pedir ajuda. Talvez você precise perguntar para sua esposa, para seu esposo, para seus filhos, para quem gosta de você, para quem ama você, me ajude. Como é que eu reajo quando alguém tira o controle da minha mão? Para que você se torne cada vez mais íntimo dessa sua forma de reagir, para que você desenvolva esse autoconhecimento a tal ponto em que você cria um espaço de escolha.
O espaço de escolha é entre aquele impulso que te vem e viver da maneira como você considera que você deveria viver. Esse é o primeiro princípio prático. O segundo princípio envolve não ter certeza do resultado para se engajar nas coisas que importam. Eu sei que alguns de nós estão paralisados pela incerteza. Estão paralisados porque pensam que, como eu não sei exatamente como vai ser o dia de amanhã, eu não consigo agir hoje. O livro de Eclesiastes ele é completamente libertador. E eu acho que vale muito a pena você ler ele todo. Mas deixa eu te falar como ele me ajudou. Eu me lembro quando eu estava noivo da Gisele, que é a minha esposa. E quando eu estava faltando um mês para o casamento, começou a passar em minha cabeça uma série de incertezas. Eu não sei se é a mulher certa para mim, eu não sei se Deus separou ela para mim, eu não sei se eu vou conseguir fazer ela feliz, eu não sei se eu vou conseguir ser feliz nesse casamento. E as incertezas começaram a borbulhar em minha mente, eu procurei o pastor Abraão, que é o pastor da IBAN. E eu fui conversar com ele dizendo isso: pastor, eu não tenho certeza. Eu não consigo ter certeza. Falta um mês pro meu casamento e a minha cabeça está cheia de incerteza. E eu me lembro, eu não vou saber reproduzir exatamente as palavras que ele usou, mas eu me lembro o que foi que ele disse para mim. Disse: Tiago, se você não tem certeza, se você não tem controle de que ela é a mulher certa que Deus separou para você, bem-vindo, o nome disso é casamento. Casamento acontece não quando você tem certeza do resultado, mas quando você assume a responsabilidade por fazer e por uma responsabilidade pelo outro, independente de saber qual vai ser o resultado último disso. Eu pude sentar um pouco mais na cadeira e perceber que na presença da incerteza, eu não preciso ter uma convicção última sobre os resultados para que eu tome nas minhas mãos tudo aquilo que eu tenho que fazer. O livro de Eclesiastes diz assim: tudo aquilo que tiver a mão para fazer, faça conforme as suas forças. Mas, Thiago, parece que cada dia é diferente, parece que cada dia traz uma coisa nova, eu não consigo ter certeza do que vai acontecer, eu não consigo ter controle. Tudo aquilo que tiver a mão para fazer, faça conforme as suas forças. Aquele que fica olhando para o clima, na expectativa que o clima estabilize para depois ele plantar, ele nunca vai semear. Se você não tem convicção e não tem certeza sobre o resultado, ainda assim, viva o seu dia de uma maneira que você possa se orgulhar dele. Terceiro princípio prático: se lembre que a incerteza está debaixo do sol. O livro de Eclesiastes é repleto desses trechinhos. Eu estava olhando para tudo aquilo que é feito debaixo do sol. Debaixo do sol, no nosso mundo, nós não conseguimos ter certeza do que vai acontecer. Mas quem criou o sol e está acima do sol, continua no controle de todas as coisas. É por isso que, pelo menos em 3 lugares diferentes, na Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Não é a fé de que as coisas vão acontecer, porque isso a gente não sabe. Mas é a fé em Deus, no caráter de Deus. É depositar a sua confiança em quem Deus é. Por que nós fazemos tudo aquilo que está à nossa mão para fazer, mesmo na incerteza do que há de vir? Por que a gente reconhece a sensação de incerteza, que é muito ruim de sentir, e mesmo assim a gente continua em frente? Porque nós sabemos que a incerteza está apenas debaixo do sol, mas que Deus já está lá na frente e já sabe exatamente o que vai acontecer. E Ele nunca vai deixar os seus desamparados. Se você abre mão de brigar pelo controle da sua vida e volta a confiar no caráter de Deus, Ele não te desampara. Você não tem controle de nada, mas você conhece um Deus que está no controle de todas as coisas.